Decoding AI. Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 8 do Decoding AI, conversas sobre inteligência artificial no marketing, na gestão, na liderança e também nos negócios. Connosco hoje, além de eu e do Pedro Aguiar, co-coordenadores da pós-graduação em inteligência artificial no marketing no IPAM, temos o André Silva da Golden Energy e vamos ter aqui a oportunidade de falar num setor que até hoje ainda não abordamos. Estou particularmente entusiasmado porque se calhar pode muitas vezes não ser aquele setor mais sexy sobre o qual se fala, mas estou certo que vamos ter aqui insights muito valiosos para quem nos vai ver ou ouvir. Portanto, dito isto, André, seja muito bem-vindo ao Decoding AI. Bem, se calhar pedia-te aqui para, nesta parte inicial, só muito rapidamente dizeres quem tu és, um pouco aquilo que tens feito e também como é que, no fundo, chegas à Golden Energy e o que é que faz a Golden Energy. Ok. Bom dia a todos e muito obrigado pelo convite de participar aqui neste excelente podcast. Então, quem eu sou? O meu background foi desde a minha licenciatura em Engenharia Eletrotécnica, e o meu background até a entrada na Golden Energy foi sempre criar e gerir as próprias empresas, ou seja, foi ao longo da minha carreira, fui criando 4 empresas, as quais continuam a existir, mas há cerca de 2 anos e meio, tive o desafio para incorporar na Golden Energy, para criar um departamento mais de inovação ou de lançamento de produtos, que é o chamado New Energy. Ou seja, na Golden Energy, costumo dizer que sou o irresponsável do departamento do New Energy, com os objetivos de lançar novos produtos. Os produtos que lançamos, entretanto, é oferta solar, fotovoltaico, para os clientes residenciais. A Golden Energy foca-se no mercado residencial, por isso é onde nós lançamos os produtos. E estamos atualmente também muito brevemente, lançar os serviços de mobilidade elétrica, onde temos um cartão para que os nossos clientes possam carregar os carros na mobilidade elétrica, lançar a instalação de postos de carregamento e também a compra dos assistentes de produção, assim como outros produtos que estamos a estudar de futuro. Ou seja, aqui o nosso objetivo é ir lançando novos produtos. Mas dentro da Golden Energy, foi criado aqui um grupo, uma comunidade. Isto teve o sponsor, teve o apoio do nosso CEO, do Miguel Checa, criar um grupo que se chama o Data Poets Society, mas é um grupo de pessoas que partilham interesse pela tecnologia e que gostam de desafios tecnológicos. E foi ao abrigo deste grupo que começamos a explorar mais a inteligência artificial. É um tema que me apaixona desde há muito tempo, e aqui na Golden Energy tive mesmo a oportunidade e fomos todos incentivados a utilizar aqui a inteligência artificial. E realmente aqui tivemos muito, muito impacto. André, deixa-me só aqui, se calhar, tu partilhaste aqui algo muito interessante do ponto de vista organizacional, não é? Que é, no fundo, aqui uma organização quer promover, por exemplo, a inovação e criar aqui um grupo interno dentro da organização de pessoas que, no fundo, estão interessadas no tema ou têm a capacidade, de facto, para poderem desenvolver esse tema. Ou seja, isto é algo que tu vês como interessante, não apenas nesta área da inovação, mas também noutras áreas. Tu acreditas que o desenvolvimento destes grupos podem de facto fazer a diferença numa organização? Totalmente, ou seja, no caso da Golden Energy é mesmo o caso, porque isto tem muita esta apetência pela tecnologia, nem sempre tem que ser de formação, muitas vezes tem que ser mais uma apetência pessoal, um gosto. E criar estes grupos são grupos informais, acabamos de fazer aqui trabalhos mais informais, ou seja, não faz parte do nosso, costumamos dizer, job description, estamos aqui a explorar a inteligência artificial ou ver onde utilizar, e novamente a inteligência artificial é mais uma tecnologia, exploramos as diferentes tecnologias, mas todos nós gostamos, ou seja, temos este gosto, esta paixão, quase tudo que nós fomos criando dentro da Golden Energy acabou por ser um bocado, começa tudo com um part-time. Tudo isto começou com uma pequena brincadeira que fomos fazendo. E aqui nós vamos tentando identificar, e como são grupos multidisciplinares e diferentes departamentos, cada pessoa que participa aqui neste Data Poets Society muitas vezes traz casos de usos que, seja o departamento financeiro, seja o departamento, ou seja, todos os departamentos podem ganhar muito com a utilização de tecnologias, nomeadamente o AI, e aqui onde o AI tem tido uma grande expressividade, temos tido aqui grandes experiências. E depois isto também tem sido incentivado, porque a Golden Energy faz parte de um grupo internacional, que é a AXPO,
E, por exemplo, nós assim começamos a utilizar a inteligência artificial para a utilização dos call centers, fomos dos primeiros aqui dentro do grupo Axpo a usar, depois foi promovido mesmo já a nível internacional, onde fizemos um hackathon. Acaba de ser um benchmark, não é? No fundo, depois para todo o grupo. Foi um bocado um exemplo, e depois foram realizadas sessões mesmo de inovação e sessões de hackathons, em que fomos com a Microsoft em Zurique, foram 4 dias, para construir determinados produtos, onde usar o GenAI para ajudar aqui o grupo, a Axpo, este grupo suíço, que é um grupo muito grande, e como ajudar e fomentar a utilização destas tecnologias dentro de toda a estrutura. Pá, é excelente. Deixa-me só fazer um ponto atrás antes de irmos um ponto à frente, que eu disse Golden Energy, mas é Gold Energy, é a forma correta de dizer a marca, portanto, deixa-me fazer esta correção, porque de facto é que esta é que é a forma correta de dizer. Então, dito isto, e se calhar mergulhando neste tema da inteligência artificial, nós temos aqui vários casos de uso muito interessantes que vocês estão a implementar, ou seja, para a audiência que depois nos vai ver ou ouvir, eu acho que nós vamos conseguir ter aqui insights muito interessantes. Quais é que são estes use cases que vocês têm? Como é que vocês os constroem? Ou seja, como é que vocês detectam o problema que querem resolver, depois partem para a solução e implementam a solução? Pronto, então, onde o GenAI começamos a utilizar, acabou por até nascer isto começou antes de novembro de 2023, peço desculpa, de 2022, com o aparecimento do ChatGPT. Nós tínhamos um desafio que era, nós temos dentro da equipa que gera o call center, na altura, cerca de 2% das chamadas são auditadas, ou seja, nós temos cerca de 75 mil chamadas mensais, e depois para questões de controle de qualidade, avaliação de satisfação dos clientes, nós tínhamos que estar, exatamente, nós temos que estar a fazer, peço desculpa, 75 mil chamadas, não sei se foi, 75 mil. 75 mil, claro. Exato, 75 chamadas mensais. Aqui grande parte delas são da linha de apoio ao cliente e depois também temos algumas do call center, da parte comercial. Então, um dos objetivos era transcrevermos as chamadas e tentamos extrair determinadas frases. Então, começamos aqui dentro deste projeto a fazer algumas, vamos chamar de brincadeiras. Começamos a usar os suspeitos de costume, digamos assim, para fazer a transcrição de áudio para texto, o Google Speech Services, a Microsoft, a Amazon, começamos a usar esses serviços. E a primeira experiência, quando olhamos para a transcrição, aquilo era uma confusão. Ou seja, imaginem uma chamada de 10 minutos, que é longa, tem muitas repetições, tem tudo. Ver uma transcrição de uma chamada é mesmo muito complexo. Então, eu lembro-me que foi em janeiro, foi numa conversa quando mostramos isto da transcrição, e na altura estamos também entusiasmados por causa do ChatGPT, do potencial. Então, fizemos uma simples experiência, pegamos uma transcrição de uma chamada, anonimizamos os dados do cliente e passamos pelo ChatGPT só pedir, faz-me um resumo desta chamada. E esse foi, para mim, o primeiro grande momento mind-blowing, em que realmente achei aquilo incrível. É incrível mesmo. O resumo que ele consegue fazer de uma transcrição de uma chamada longa, onde repete, foi brutal mesmo. Foi impressionante. Ou seja, logo aqui uma otimização de tempo numa escala sem muito grande, muito grande. Então aqui, depois, usando aqui, isto foi quase, já não fazia uma noitada há muito tempo, mas foi mesmo ao longo da noite, fiquei mesmo muito entusiasmado com isto. Depois foi só ativar a API do OpenAI, que é até bastante fácil de usar, e começamos então a fazer aqui um pequeno protótipo que recebia as chamadas, transcrevia as chamadas e depois fazia uma análise do sentimento e um resumo das chamadas. E aqui também, houve aqui outro pormenor que também é interessante partilhar, relativamente à transcrição das chamadas. Na altura não conhecia, mas o OpenAI tem um serviço de transcrição de chamadas que se chama Whisper AI. Basicamente é como o Google Speech Service, nós passamos um ficheiro de áudio e ele devolve-nos uma transcrição. Isso é que é uma grande diferença. Nós podemos passar um prompt e isso é que faz uma diferença muito, muito grande na qualidade da transcrição. E é fácil até perceber. Por exemplo, se alguém está a ouvir uma chamada, e vou dar aqui um exemplo, se agora do nada nós estivéssemos aqui a ouvir uma chamada sem nenhum contexto, e se alguns na chamada falassem, sei lá, minutos, ou falassem, é difícil perceber. Sem contexto, os números não têm muito sentido. Então, o contexto é fundamental para nós podermos fazer uma transcrição. E é isso que o OpenAI, com o Whisper AI, tem e que torna muito melhor do que os serviços até ao momento que eram considerados o estado de arte
E realmente, mesmo na transcrição, o Whisper AI consegue ser muito melhor na transcrição de chamadas, e já agora também bastante mais barato. E só a transcrição já nos dá logo uma transcrição com muito mais qualidade. Por exemplo, a palavra, se nós no prompt dissermos isto é uma chamada, entra um cliente e a Gold Energy, etc., ele fica com este contexto da Gold Energy, que é uma comercializadora em Portugal. Se falam de nomes de outros concorrentes ou se falam de Gold Energy, ele sabe Gold Energy como é que se escreve. Ele automaticamente identifica logo as palavras. Por isso, esse foi logo outro finding que fizemos. Ou seja, assim deixa-me só tentar aqui resumir. Ou seja, o que de facto estás a referir agora é que nós conseguirmos, através de um prompt, dar contexto para que o algoritmo consiga interpretar esses dados, ou seja, para no fundo depois teres outputs que realmente vão adicionar valor e não apenas um texto corrido, mas absolutamente descontextualizado, vai-te permitir depois, na verdade, conseguires ter muito mais qualidade no acesso à informação que tu queres para depois tomar decisões. Exatamente. Mas isto funciona de duas fases, ou seja, nós temos a primeira que é transcrição, ou seja, nós passamos o áudio para texto. E aqui é importante porque aqui acaba já por se perder alguma informação, ou seja, por exemplo, a intuação ou se há um levantar de voz, etc., nós não temos essa informação. Ou seja, o algoritmo que estamos a usar, o GPT, usamos aqui o modelo do GPT dentro dos sistemas do Azure, ele só tem a transcrição da chamada. E depois, à transcrição da chamada, é que passamos um outro prompt, onde nós pedimos o que é que queremos extrair dessa informação. Neste momento, o que estamos a fazer é não só, por exemplo, resumos, fazer um resumo da chamada, identificar a satisfação do cliente e, por exemplo, aqui um outro pormenor que é interessante partilhar, tentamos identificar qual é, não só a satisfação do cliente, mas qual é a probabilidade do cliente, por exemplo, deixar a Gold Energy nos próximos dias. E quando fizemos isto, começamos a construir isto, começamos a ver aqui algumas chamadas e aconteceram alguns casos em que eu via que havia uma grande satisfação do cliente e dizia que a probabilidade do cliente deixar a Gold Energy nos próximos dias era superior a 90%. Alguma coisa que não parecia bater certo. Mas pronto, olhando logo para a transcrição, percebe-se logo que são clientes que, por exemplo, estavam a emigrar e que iam deixar de morar naquela casa, tinham vendido a casa e queriam simplesmente fechar. Ou seja, tinham efetivamente uma grande satisfação, mas tinham uma grande probabilidade de sair. Por isso nós temos é que depois nos ir adaptando o prompting, foi algo que fomos aprendendo e saber falar com a inteligência artificial, este prompt engineering, é algo que é incrível, como é que quase um seja, ramo... saber falar o ser humano. Exatamente. Saber perguntar, saber construir os prompts é realmente algo muito importante para saber exatamente o que é que se quer. E aqui há um outro pormenor. Por exemplo, nós nas chamadas tentamos identificar quais são as chamadas que são realmente críticas. Ou seja, se houver uma chamada em que realmente há uma situação crítica, nós temos que atuar imediatamente sobre elas. E depois montamos um sistema de alarmística em que os responsáveis são logo alertados quando há uma chamada crítica. Mas o que é uma chamada crítica? Por exemplo, aqui há algo que também levou aqui a algumas conversas internas, porque para umas pessoas uma chamada pode ser crítica, a outra não. Ou seja, aqui isto tem a ver com o tal prompting. Aqui nós temos que ensinar, normalmente o exemplo que eu dou é, imagina que eu sou um estagiário, que acabei de entrar aqui na Gold Energy, e eu tenho que analisar as chamadas. Como é que me explicas que eu deveria considerar esta chamada crítica ou não? Porque é basicamente isso que nós temos que fazer, ou seja, nós temos que perceber, estamos a usar uma inteligência artificial, que tem um conceito, ou seja, essa inteligência sabe o que é eletricidade, sabe o que são carros, sabe, mas não tem contexto específico sobre a Gold Energy. Então, nós no prompt é onde nós temos que passar toda esta informação. E aqui é que é o desafio de como passar esta informação e como dar esta informação para que ele consiga efetivamente fazer esta chamada, fazer esta avaliação. André, Força Marcos, não. E é só dizer que vocês acabaram por ser premiados, não é? Inclusive nesta implementação que fizeram. Sim. Por acaso foi com muito orgulho, porque tivemos aqui o segundo prémio, ficamos atrás da EDF, que é a utility francesa, no European Contact Center Awards, na utilização da inteligência artificial em contact centers. Mas mesmo todos os outros concorrentes, EasyJet, McDonald's, nem sequer estavam a concorrer sozinhos, eram eles e uma empresa. Ou seja, aqui o que acabou por deixar bastante orgulhosos foi uma solução desenvolvida totalmente in-house, numa empresa que não é de todo uma software house, não é uma utility, mas aqui realçou este espírito e quase tudo foi construído também usando plataformas low-code, e são plataformas muito fáceis de automatizar e são plataformas na cloud, nomeadamente nós utilizamos as Power Tools da Microsoft, que é bastante fácil depois de integrar,
Então conseguimos construir tudo isto internamente e realmente foi algo que nos orgulhou bastante ter esse prémio, esse reconhecimento. Estamos a utilizar a inteligência artificial e tão rapidamente, ou seja, a inteligência artificial saiu, foi em novembro, GenAI, o ChatGPT foi publicado, não, a inteligência artificial no geral, em novembro, e poucos meses depois já estamos a tirar partido e já estamos a usar, e isso foi algo incrível. André, eu ia abordar aí um tema que tu tocaste realmente e que é interessante, que é, a partir do momento que nesse primeiro passo há a transcrição da chamada, e eu queria entender se isto aqui depois há alguma ação humana. Isto porquê? Porque nós fomos aprendendo já há muitos anos que a importância da linguagem não verbal, que não existe na comunicação ao telefone, e portanto há uma tendência a dizer que a intuação, o ritmo com que eu falo me dá até mais informação do que a palavra. Não é? Exatamente. Como é que vocês depois fazem isso? Depois escolhem algumas chamadas ao contacto do operador? Como é que, portanto, fazem esta articulação? Isto serve principalmente, primeiro, como triagem e um bocado para nos dar, identificar, ou seja, é quase uma agulha no palheiro, porque nós temos muitas chamadas e dessas nós realmente temos que identificar quais é que vamos ouvir. Nós antes, literalmente, era 2% das chamadas aleatórias, ou seja, nós escolhemos 2% de chamadas aleatórias ou usamos, no final o cliente pode deixar um NPS por telefone, e nós íamos ver as que tendencialmente acho que tinham uma pontuação mais negativa. Mas agora nós conseguimos, e continua a haver o papel humano de avaliação e de auditoria das chamadas, só que agora nas chamadas são realmente mais relevantes. Isso é um tema. Outro tema é mesmo para identificar, por exemplo, necessidades de formação. Vamos imaginar que é um tema, vou agora usar dentro do meu departamento, há clientes que ligam que dizem que querem comprar os assistentes de produção. E para mim é importante ter, para podermos construir este produto, é importante identificarmos, ter aqui agora data analytics construídos sobre isto, em conseguir quais são os interesses dos clientes. E essa informação já é um bocado independente em si do tom de voz. Por isso, sim, fazemos para auditoria em termos de controle de qualidade, quer da forma como o agente está a lidar com o cliente, ou vice-versa, e aí sim nós continuamos a auditar e continuamos a ter as chamadas, e aí sim o agente humano tem essa informação adicional, mas para identificar a prioridade, ou para fazer esta primeira segmentação, a UAI e GenAI é mesmo muito bom. No final até posso partilhar convosco alguns exemplos, porque é incrível realmente a capacidade que tem de resumir. Sem dúvida, e nós temos mais exemplos, inclusive é para falar. Deixa-me só, se calhar, aqui fazer um parênteses, que foi, tu, por exemplo, falaste em ferramentas low-code para várias destas soluções que foram desenvolvendo. Tu acreditas que, de certa forma, esta tecnologia em particular, a inteligência artificial, precisamente porque do ponto de vista operacional e mais técnico, termos soluções como ferramentas de low-code, pode acelerar, por exemplo, o empreendedorismo num país como Portugal, onde quem não tem, se calhar, tanto conhecimento técnico, mas quer empreender, acaba por ter, no fundo, as ferramentas que podem diminuir a barreira ao empreendedorismo, à criação de produtos digitais, de software as a service, entre outros. Como é que tu vês isto? Sem dúvida, não totalmente, mas estamos a começar a sentir essa migração e, novamente, na experiência na Gold Energy, nós, só para dar novamente aqui outro exemplo como é que isto vai mudando rapidamente. Ou seja, nós usamos uma plataforma da Microsoft, que é o Power Automate, que permite criar estes fluxos que correm na cloud. Ou seja, é uma plataforma low-code, basicamente desenhar processos, colocar o que eu chamo de caixinhas, em que vamos colocando as várias operações que queremos fazer. E, sensivelmente, a final do ano passado, ele já também tem GenAI, ou seja, eu posso simplesmente escrever, em português de Portugal, o que é que eu quero fazer e ele vai-me já criar este fluxo. Ainda implica bastante interação humana, ou seja, todos esses temas ainda estão algo limitados. É preciso aqui alguns conhecimentos depois, não muito avançados, mas conhecer alguns conceitos, JSON, alguns conceitos básicos para ir um bocado mais além, mas sim, claramente acredito que de futuro cada vez mais a inteligência artificial vai permitir isto. Aliás, eu li há tempos um artigo em que diziam que a inteligência artificial ia cada vez permitir criar empresas quase que só com uma pessoa, ou seja, startups em que na realidade pode ser alguém com uma boa ideia, com um bom espírito empreendedor, que depois com a inteligência artificial consegue já construir grande parte das coisas. E, por exemplo, estou super
ansioso com o lançamento agora com a evolução para os agentes de inteligência artificial, que acabam por ser isso, que é nós passamos uma determinada tarefa e depois a inteligência artificial vai acabar por partir essa tarefa aos bocados e depois ir construindo os vários modelos. Ainda não está, segundo pelo menos a minha experiência, ainda tenho tido aqui algumas dificuldades nessa utilização, ainda é preciso aqui alguma intervenção, mas acredito sim, Marcos, que no futuro, e a tendência será essa, ou seja, claro que tudo isto vai facilitar muito construir o que quer que seja. E se calhar aqui só tinha 2 exemplos só para mostrar e só para, por exemplo, a minha experiência no Hackathon. A primeira vez que fizemos isto, começamos a construir para transcrever as chamadas, o prompt era descreve uma chamada e depois no final dá-me um resumo. E a resposta vinha em texto, em que aparecia resumo 2 pontos e apareceu o resumo. E depois nós, para pormos aquilo numa estrutura, numa base de dados, tivemos que extrair a informação que vinha depois da palavra resumo 2 pontos. E na altura era um bocado, não tinha tanto conhecimento, então comecei efetivamente a fazer o que um programador ou uma forma tradicional é procurar a palavra resumo 2 pontos, extrair as palavras que vêm a seguir, etc. Mas depois foi muito mais fácil, simplesmente, e eu queria receber aquela informação já organizada, então foi muito mais fácil no prompt dizer responde-me em JSON. E aquilo, se eu dissesse responde-me em comma separated, ou seja, vais extrair muito mais simplesmente para o output, não é? Ou seja, é logo muito mais simples. Então basta simplesmente pedir. Outro exemplo foi, nós tínhamos um emoji que era a satisfação do cliente. Então nós fazemos uma pergunta que indica qual é a satisfação do cliente de 1 a 10, em que 1 é o cliente não está nada satisfeito e 10 está muito satisfeito. E depois, no final, nós mandamos um e-mail de resumo de todas as chamadas do dia, temos um emoji, um ícone, só para graficamente comunicar melhor. Quando estivemos a fazer isto, começamos também a primeira tendência, e no Hackathon lembro-me bem, porque a primeira tendência foi fazer, if, a programação, if da NLS clássico, se a satisfação é superior a 8, então põe uma carinha sorridente, se não põe uma carinha neutra, se não uma carinha zangada. E é muito mais fácil, basta pedir literalmente no prompt a dizer responde-me num emoji qual é a satisfação do cliente. E é incrível como é que realmente numa chamada ele consegue pôr um emoji correto e tem até um emoji que faz sentido a comunicar. Ou seja, temos que às vezes também nos quebrar destas barreiras, vou dizer assim, ou seja, aos poucos fui percebendo que a inteligência artificial realmente pode ir mais além, ou seja, já não temos que nós próprios estar a fazer esta, por exemplo, programação do emoji, mas podemos simplesmente pedir. Ou seja, o prompting é literalmente basta pedir. E isso foi uma aprendizagem que fomos fazendo ao longo do tempo e que me continua a impressionar no dia-a-dia, com cada vez mais ferramentas que vão aparecendo e que vão tirando partido disto, com uma salvaguarda, e agora falando se calhar do ponto de vista mais negativo, que é preciso ter cuidado com o seguinte, e isso foi também, fomos aprendendo, que é a inteligência artificial o GenAI foi programado para, eu costumo dizer, para nos dizer o que nós queremos ouvir. Por isso, todo o conceito de alucinação, e isso continua a ser, apesar de ter melhorado bastante, apesar de haver técnicas de prompting que nos ajudam a minimizar, temos que ter sempre aqui uma intervenção humana para realmente perceber isto. Em estatística, do ponto de vista de estatística, em 75 mil chamadas, acaba por, estatisticamente, dar-nos uma excelente e muito realista, mas não podemos tomar uma decisão de ponto a ponto unicamente usando a informação devolvida pelo GenAI. Sim, e há aqui 2 pontos, não é? Ou seja, o elemento humano vai continuar a ser fundamental, não é? Que é algo que temos falado muito ao longo precisamente destes podcasts, ou seja, existe um pouco o receio que o ser humano será substituído em várias das suas funções. Na verdade, as funções, como nós sabemos que pouco valor acrescentado têm, vão desaparecer, mas outras vão ser criadas, como por exemplo, tens falado aqui muito, André, do prompt engineering, não é? Ou seja, no fundo, a capacidade da pessoa ter capacidade para briefar adequadamente a ferramenta para que ela possa dar um output realmente vai contra os nossos objetivos. E eu diria que é quase uma arte, não é? Que realmente é preciso dominar. E houve algo já agora que tu há pouco disseste e que tinha precisamente a ver com as empresas poderem ser feitas por apenas e só uma pessoa. E o Sam Altman, precisamente nesse sentido, aqui naquela tour que ele fez pela Europa, refere precisamente que nós, nos próximos anos, vamos ter aqui uma empresa que terá uma avaliação unicórnio de 1.000 milhões, se faz, quanto é que fatura, são outros 500, não é? Mas, portanto, terá essa avaliação feita apenas e só uma pessoa, porque precisamente terá estes agentes da AI a operacionalizar desde a parte das campanhas de marketing, a parte do customer support, entre muitos outros. Portanto,
eu acho que isto é um conjunto de oportunidades que existem, principalmente, e no seguimento daquilo que falávamos há pouco do empreendedorismo, porque as novas gerações, principalmente aqui quem tem 20 e 30 anos, ou seja, que está a entrar no mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho, por exemplo, em Portugal, é pequeno, é difícil as pessoas serem absorvidas e terem, de facto, depois condições que lhes permitam ter a qualidade de vida que, se calhar, as gerações anteriores conseguem, desde algo tão, eu vou-lhe chamar simples, mas não quero de todo dizer que é simples, mas como comprar casa, ou simplesmente alugar uma casa. E, de facto, o empreendedorismo pode ser aqui uma solução e pode, efetivamente, permitir esse mesmo acesso. Tu tens falado Sem muito de generative, não sei se queres comentar algo, senão... Não. Estava só a reforçar que realmente pareceu-me, e sim, é totalmente válido, acredito cada vez mais, ou seja, o empreendedorismo é cada vez mais diferenciador. Eu costumava dizer, pouco não me apresentei, eu já nasci em 76, por isso eu terminei o curso em final de 2000, e na altura ainda havia um conceito que era quase um emprego, ou seja, quando ia trabalhar, na altura dos meus pais, acabava por ter um emprego para a vida. Na minha geração talvez ainda seja uma profissão para a vida, mas claramente agora as novas gerações, mesmo ao longo da vida, já vão mudando de profissões, já vão fazendo diferentes... E isso é claramente a tendência, ou seja, e a evolução tecnológica há de continuar e com um ritmo exponencial, e realmente temos nos não temos nos adaptar, queremos adaptar. Eu acho que aqui as vão aparecer cada vez mais, exatamente, necessariamente, e vão aparecer cada vez outras oportunidades e pelo menos sou otimista relativamente ao futuro, relativamente a isso. Marcos, se me permites, eu também ia fazer um comentário e depois lançar uma pergunta, que é uma pergunta, eu depois faço a pergunta a seguir. O comentário é nisto que o André acabou de dizer nestes últimos 5 minutos, na resposta que deu, realmente é muito interessante nós percebermos que há realmente o fenómeno da tecnologia, mas há uma coisa que é importante, que é nós mudarmos a forma de pensar. O Einstein dizia que se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, nós vamos continuar a fazer as coisas de modo diferente, mas sempre, digamos, condicionadas para a minha forma de pensar. E eu acho que é muito interessante aquilo, André, e o teu comentário, Marcos, depois quando fizeste realmente esta relação entre o homem e a tecnologia, e realmente, mesmo esta engenharia de prompts que falavam, realmente, quer dizer, eu tenho mesmo que mudar a minha forma de pensar, porque nós também fomos educados, eu como o mais velho aqui do trio, fomos educados que, se tu mudas a forma como pensas ou se mudas a tua opinião, tu acabas por ser uma pessoa sem personalidade, não acreditas naquilo que as pessoas... É muito interessante, sim. E isso é completamente errado hoje em dia, não é? Mesmo do ponto de vista da neurociência, o nosso cérebro não evolui como se pensava lentamente, o nosso cérebro evolui todos os dias, e, portanto, aquilo que nós somos no momento. Portanto, o mudar, e realmente tudo isso que o André agora estava a dizer, começa por nós temos efetivamente que mudar a nossa forma de pensar, porque estamos perante algo, neste caso uma tecnologia que é completamente revolucionária, sem dúvida nenhuma. Acho muito interessante este ponto. E depois, sinceramente, eu vou colocar uma questão que não sei se está fora, mas pergunto ao André, porque é uma área, um conceito que eu não ouvi falar muitas vezes, esta questão da geração aumentada da recuperação, o tal RAG. Isso pode realmente, isto pode melhorar a tal resposta final, André, que tu falavas, ou, dito de uma outra maneira, reduzir drasticamente esta questão das alucinações? Sim, esse é um excelente exemplo onde temos também explorado. E falando então agora relativamente ao RAG, e se calhar só para introduzir aí onde nós neste momento estamos a experimentar aqui mais isto, usamos aqui e buscar este conhecimento em duas soluções, dois digamos aqui, serviços que estamos a consumir internamente. Um que é o que chamamos agora o Smart Emails, ou seja, eu há pouco falei de tudo que eram chamadas, mas depois foi natural, passamos isso também para os e-mails. E nos e-mails o primeiro ganho foi identificar a prioridade dos e-mails, e para imaginarem temos caixas de correio que recebem milhares de e-mails e muito spam, e lá nos e-mails vão também e-mails críticos. Antigamente humanamente tínhamos que ir selecionando, isso provocava um backlog de alguns dias. Agora não, os e-mails críticos são literalmente 1 minuto depois, estamos a receber aqui um alerta de quando é que é um e-mail crítico no grupo. E aqui, depois também temos o passo seguinte, que foi ajudar então aqui os agentes a compor um e-mail e a escrever um e-mail. Agora, para escrever um e-mail é preciso conhecimento, ou seja, para podermos responder aqui a uma informação, um pedido de um cliente, nós temos que ter conhecimento.
E a primeira dificuldade que nós tivemos dentro da Goldenas, imagino que é uma dificuldade comum, que é onde é que está o nosso knowledge center, onde é que temos esse conhecimento. E neste momento nós tínhamos o conhecimento disperso por vários departamentos. Vou dar aqui um exemplo, sei lá, o horário de abertura das lojas. Se um cliente pergunta por e-mail quando é que abre a loja de Lisboa, nós já temos mais de 60 lojas distribuídas por todo o país, essa informação estava no departamento de retalho. Então, nós, a primeira dificuldade que tivemos com o RAG foi, efetivamente, centralizar a informação. E aqui é uma tarefa até bastante complexa, porque temos de ter a informação não só centralizada, mas evitar ter informação duplicada ou mesmo discrepante. Isto porque, quando começamos a juntar a informação toda, havíamos que até havia sítios em que dizíamos, novamente vou usar aqui o exemplo do horário de abertura de uma loja, mas num sítio tínhamos uma hora, porque não tinha sido atualizado, e outro sítio tinha outra hora. Por isso, essa foi a nossa principal dificuldade, foi juntar esta informação. Depois, a segunda dificuldade que tivemos com o RAG foi a dimensão dos tokens, ou seja, quando alguém nos faz quando nós fazemos um pedido à GenAI, nós temos uma determinada dimensão de tokens, ou seja, a informação que nós passamos para a GenAI tem um certo limite. Então, nós, no início, estamos a passar a informação toda. No prompt, basicamente, passamos não só a persona, ou seja, o contexto do sistema, mas passamos depois toda a informação sobre a Goldenergy. O que é que são chamadas importantes, o que é que são os departamentos, o que é potência contratada, explicar exatamente a oferta que temos. Isso é que chegamos a um limite dos tokens. Ainda que agora, com o GPT-4 Turbo e com o GPT-4, o limite de tokens tem sido aumentado, a nossa experiência tem sido, quando nós passamos demasiada informação, ele nem sempre consegue encontrar a informação certa. Ou seja, um dos grandes desafios aqui nos RAGs, nos algoritmos de buscar a informação, é se nós passamos a informação toda, ele depois também pode não conseguir encontrar a informação correta. Então, esta foi a nossa maior dificuldade até o momento, é precisamente organizar a informação e ter a informação bem catalogada. E o que estamos a fazer neste momento é usar GenAI em 2 passos. O primeiro passo, quando vem uma comunicação, é nós perguntamos, identifica-me quais são os temas que são abordados aqui, ou quais são as tags, a tipificação deste e-mail. E depois nós vamos ao Goldpedia, o nosso motor de conhecimento, e vamos buscar a informação relativamente às perguntas que o utilizador está a fazer. E depois fazemos o segundo prompt a dizer, ok, temos esta pergunta do utilizador, temos este conhecimento que já está, vamos buscar já já dentro do contexto da pergunta que foi feita, e agora responde-me à pergunta. E depois o GenAI dá-nos uma possibilidade de resposta que depois é colocada numa interface gráfica para que o humano faça sempre a validação ou possa mesmo alterar a pergunta ou pedir uma alteração. Por exemplo, mesmo aqui na pedida de alteração, só para mostrar outros exemplos onde isto é, e eu há pouco esqueci-me de referir um outro exemplo que também na altura também me surpreendeu bastante, foi nós tínhamos chamadas noutros idiomas. Podemos receber chamadas em inglês ou francês, e quando tínhamos o resumo, nós sem dar por ela, nós tínhamos a transcrição e o resumo já tudo direitinho e com o resumo em português, porque o prompt era português. Por isso isto foi uma vantagem que nós nem estamos a dar por ela, mas chamadas em inglês já nos estavam a ser feitas o resumo direitinho em português. E aqui nos e-mails, por exemplo, é um pouco mesmo. Se no final quisermos que o e-mail seja composto em inglês, em alemão, o que seja, simplesmente dizemos escreve em alemão e ele vai escrever em alemão. Ou seja boa Páscoa, ou o que seja. Então isto também tem sido impressionante como é que o GenAI pode aqui ser usado. E, Pedro, aqui para responder à questão, temos aqui usado aqui como RAG, aqui a dificuldade foi, primeiro, ir buscar só a informação que é relevante à pergunta, e, sendo este o desafio, temos de ter primeiro a informação toda devidamente organizada para podermos ter uma melhor resposta aqui, ou estar a ser gerada uma melhor resposta para um determinado tema. E isso depois tem então a tal influência no prompt, não é? É isso? Exatamente, isso depois tem influência no prompt. Chegamos a tentar, ou seja, chegamos aqui a explorar, e já agora só para partilhar outra informação, um dos temas que foi aqui levantado, e já agora uma das dificuldades que um dos grandes receios quando começamos a abordar isto era principalmente no ano passado, quando tudo que tinha a palavra ChatGPT, depois havia aí muito receio e chegou a ser proibido em Itália, etc. Porque havia muito receio e é verdade, quando nós utilizamos o ChatGPT, o produto gratuito, realmente o disclaimer é tudo que nós falamos pode ser usado para treinar, e essa tem sido aqui uma grande desafio. Nós chegamos a equacionar até mesmo treinar um sistema próprio, ou seja, é possível fazer o que eles chamam, não é propriamente fine-tuning, mas é pegar
numa base, de um Large Language Model, por exemplo, num GPT-4, e depois treinar com um determinado contexto. Sei que isso tem custos brutais, os custos são mesmo muito, muito elevados, e depois traz-nos sempre uma evolução que é quando sai o GPT-4 Turbo ou GPT-5, ou o que seja, depois temos que estar sempre a retreinar. Ou seja, chegamos mesmo a abordar com a Microsoft essa possibilidade, eles disponibilizam essa possibilidade, sei que acabamos de não avançar nesse sentido, não fazia sentido. Temos sim a garantia ao utilizar todos estes serviços dentro do ambiente Azure, nós estamos na realidade a consumir os serviços dentro do Microsoft Azure, e aí sim já temos as garantias. Primeiro, corre em data centers europeus, apesar de que o OpenAI já está neste momento também disponibiliza o produto Enterprise já em data centers europeus, mas no caso do Azure disponibiliza em data centers europeus e sim, temos uma garantia, temos um contrato onde garantem que toda a informação que nós passamos não é usada para treinar o sistema os novos modelos, por isso conseguimos garantir pelo menos que este know-how e que esta informação não depois vai ser usada para ter novos modelos, que depois podem ser usados ou pela concorrência ou mesmo estar a fazer algum leak, alguma fuga. Uma fuga, exatamente, de alguma informação que possamos estar a passar. Mas, por exemplo, André, dentro do que tu referes, imagina que era um Small Language Model. Não era algo grande, mas, por exemplo, algo focado na vossa própria indústria. Tu achas que já poderia fazer sentido? Ou nem por isso? Honestamente, aqui não experimentamos. Ou seja, porque aqui normalmente acabamos por usar os serviços online. Sim, experimentamos diferentes LLMs, diferentes modelos, e tivemos a tentar fazer uma avaliação qualitativa e da qualidade das respostas, onde nós fizemos, por exemplo, no caso das transcrições das chamadas, no resumo das chamadas, chegamos a usar os diferentes modelos, e depois tínhamos os humanos a avaliar. Até aqui a experiência foi, os modelos do OpenAI têm sido tendencialmente, pelo menos segundo a nossa experiência, sempre mais evoluídos, então parecem estar sempre mais avançados. Usar um Small Language Model, aqui nunca chegamos a experimentar, ou seja, como temos tudo na cloud, nunca houve essa necessidade, por isso pode ser realmente algo que podemos vir a explorar no futuro, mas até o momento não o fizemos. É interessante porque ainda esta semana existem rumores que a OpenAI vai lançar um Search Engine para fazer concorrência à Google. O que significa, não é, que a própria forma como as marcas são encontradas, ou seja, normalmente as pessoas, para encontrarem uma marca, elas têm um determinado pain point, um determinado problema que elas fazem ao utilizar um motor de pesquisa para dizer, olha, eu quero encontrar isto, ou como é que eu resolvo isto? E essa é a principal forma a partir da qual as pessoas encontram as marcas. Imaginemos agora o que é a pesquisa e a forma como os resultados são trabalhados e apresentados, ser feito num estilo conversacional, efetivamente, ou seja, eu acho que é entusiasmante o que nós aqui temos para vir, e se calhar aproveito para te perguntar, falando em GenAI ligado à evolução da pesquisa, que é atendimento ao cliente, instalação de um painel solar. Um cliente não sabe se está bem ou mal instalado, tira uma fotografia e vocês rapidamente conseguem detectar o que é que aqui se passa e conseguem prescrever, no fundo, a medicina, o remédio para este mesmo problema. Como é que isso funciona? Eu posso dizer, André, que achei fabuloso, de facto, como é que isso pode amplificar e mais, do ponto de vista de experiência do próprio cliente, que não tem de estar a explicar, como até agora era, telefonicamente, o que é que estava a acontecer. Olha, o que é que você está a ver? Ou seja, era algumas vezes até um pouco surreal, não é? Surreal. E como é que, de facto, tudo isto ganha um conjunto de layers muito mais profundo e a experiência melhora significativamente, lá está, utilizando a tecnologia. O que é que vocês estão, de facto, então a fazer nesta área e o que é que estão a sentir por parte dos clientes nesta experiência que têm com a marca? E esse é um excelente exemplo, porque isso, utilizar imagens, e eu só vou puxar um bocadinho atrás, ou seja, só para contextualizar, normalmente, e o pitch que tentamos aqui dentro dos vários departamentos, muitos departamentos têm dados aqui, ou seja, normalmente associa-se aqui o GenAI, é preciso ter dados para treinar. E quando se fala em dados, as pessoas tendencialmente tentam pensar que fazem base de dados estruturados, mas não, basta ter dados. E os dados não é só, ou seja, os nossos dados podem ser chamadas. Não só texto, chamada acaba por ser dados, não é só texto. Uhum. E neste caso, e agora usando as capacidades, novamente o GPT-4 Vision, ou seja, as multimodais, nós podemos estar a passar imagens. Isso também foi algo que foi impressionante, e aqui também queria só partilhar aqui uma outra experiência. Numa sessão também, esta na Suíça, também no Grupo Axpo, já estão a usar alguns departamentos, e o Grupo Axpo, por exemplo, faz a instalação tem mesmo a operação de postos de transformação. E já estavam a usar a inteligência artificial para detectar, precisavam de identificar nas linhas de produção, se realmente, por exemplo, os postos
tem musgo, quando acumulou muito musgo é preciso haver uma intervenção, ou se tem rachadelas. Então, o que estavam a fazer até esse momento era treinar o que eles faziam, e a inteligência artificial, depois de participar numa formação que costumamos chamar a inteligência artificial 1.0 e 2.0, ou seja, até o crescimento destes large language models, a inteligência artificial era treinada num determinado domínio. Então, o que, por exemplo, na Axpo e outras empresas faziam, era carregavam milhares de imagens de postos, com musgo, sem musgo, com rachadelas, e depois treinavam. Agora, isto tem um trabalho enorme, e realmente foi feito um trabalho incrível para usar esses motores em que foram treinados mesmo só para, neste caso concreto, naquele contexto, naquele domínio de postos de transformação. Mas com o GPT-4 Vision, foi nesse evento em que começamos a experimentar, e se passássemos essa imagem por um modelo genérico? E aí também me acabou por impressionar. Na altura, quando passamos isto, ele não só disse que tinha musgo, até disse o tipo de musgo, que eu achei incrível, estava a dizer o tipo de musgo que estava aqui ali no poste. Então, isso levantou aqui oportunidades, e depois trouxemos isso também dentro da Gold Energy, que é todas as nossas instalações. Já agora, uma instalação de painéis solares, por exemplo, para um cliente se poder candidatar depois a um fundo de apoio ambiental, ou que seja, é necessário sempre haver fotografias antes, fotografias depois, e é também a forma de nós controlarmos a qualidade da instalação. Ou seja, nós quando fazemos uma instalação temos que comprovar que todos os nossos técnicos, todas as equipas que estão no local, estão efetivamente a cumprir toda a qualidade para termos um melhor serviço para os nossos clientes. E esse trabalho era feito manualmente, ou seja, temos que analisar todas as fotos. Nós também aqui usamos a abordagem de fazermos umas visitas ou acompanhamos algumas instalações, mas no genérico depois acabamos por avaliar fotos. E aqui foi também algo que foi incrível, ou seja, passando uma fotografia do telhado sem estar a treinar, ou seja, sem treinar nenhum sistema nem nada, podemos fazer um prompting, em que nós fazemos um prompting em que perguntamos, analisa a seguinte imagem, ou seja, o prompting começa alguns como és o responsável aqui por avaliar as imagens, analisa a seguinte imagem, verifica se tem um painel solar, se tem sim ou não tem um painel solar, se sim, quantos módulos é que o painel solar tem, se está instalado numa instalação coplanar, que é em paralelo ao telhado ou se é triangular, etc, etc. Outro exemplo é, por exemplo, se há um contador, o instalador tira a foto ao contador, nós pedimos para identificar se a foto está relevante ao contador, qual é a marca e modelo e qual é o número de série. E é só isto. Literalmente é prompting, novamente, fazer uma pergunta, responde-me em JSON, para no final termos tudo organizado e já está. Ou seja, é um pedido, passamos uma imagem e ele devolve-nos logo a análise daquela imagem. Por isso isto é um exemplo também onde a inteligência artificial está a evoluir bastante, mesmo para análise de imagens. E novamente o que acho que é importante realçar é isto, é esta diferença entre o que antigamente se tinha que treinar, havia um esforço enorme e havia a necessidade muito data scientist, que era um trabalho que é uma profissão muito procurada, porque realmente tinham que estar a limpar as imagens, a organizar as imagens, a catalogar, a dizer esta imagem é um poste, esta tem musgo, não tem, ou seja, nós temos de ter o reinforced learning, temos de estar a dar uma base de dados já analisada. Com um large language model é simplesmente atiramos e fazemos uma pergunta e ele dá logo uma resposta, o que é incrível. Muda muito todo este paradigma e novamente torna acessível coisas que antes implicavam equipas ou implicavam esforços e não só, e tínhamos que treinar mesmo, e são recursos e dinheiro assim, se teria gastar para treinar, nós temos que carregar estas imagens todas e treinar uma inteligência artificial. Aqui não, aqui podemos usar simplesmente estes modelos para depois fazer qualquer tipo de pergunta. É uma otimização significativa. Eu, ao ver este exemplo, creio que todos conseguimos perceber os mais diversos impactos que nós vamos ter no nosso dia-a-dia, na própria forma como nos relacionamos com as marcas, sendo que existe até uma área em particular, que é a área da saúde, que aí sim é algo que nós já conhecemos, e o Pedro, por exemplo, que está muito ligado a esta área, tem acompanhado precisamente aquilo que é o diagnóstico, e temos visto diversos use cases que apoiam os profissionais de saúde a conseguirem diagnosticar melhor, com maior assertividade. Não tinha, por acaso, feito este transfer de facto para outras áreas, como por exemplo o nosso dia-a-dia, e realmente a forma como nós nos vamos relacionar com as marcas, a profundidade, a experiência em si, será cada vez mais assertiva. E realmente, quem não o conseguir fazer, porque estamos a falar aqui de personalização a alta escala, quem não o conseguir fazer, na verdade, vai ficar para trás, por quanto mais não seja, os clientes não vão ter uma experiência com a mesma qualidade que a concorrência vai prestar.
E, portanto, no final do dia, se a experiência até pode ser boa e razoável, mas se não for como aquela experiência que os nossos clientes têm, porque quando existe algum problema, eles conseguem ser muito mais assertivos, mais rápidos, serviço mais customizado e personalizado, portanto, conseguem ser muito mais assertivos a resolver esse mesmo problema. De facto, as marcas têm aqui um desafio muito significativo. André, o que é que a inteligência artificial, então, não vai substituir? Eu sou um grande... Eu acredito mesmo muito na inteligência artificial. Para mim, eu acho que vai acabar por substituir. Aqui a única... E vai acabar por substituir tudo. Eu tenho mesmo uma visão muito, muito positiva, assim, acreditando como é que o futuro vai evoluir. Aliás, isto é muito baseado num livro que é o AI 3.0, agora estão a faltar, Life 3.0, do Max Tegmark, em que faz aqui uma exposição, em que na realidade é quase como se a vida tivesse evoluído desde a vida 1.0, que era a vida orgânica, a vida 2.0, que era a nossa vida atual, e a vida 3.0, onde há aqui efetivamente o aparecimento de uma inteligência artificial que eu acho que vai acabar por, com o longo do tempo, acabar-se embeber nas várias áreas da sociedade. Eu tenho, por exemplo, este desafio, e, por exemplo, com o meu filho, vou usar aqui o exemplo do meu filho, em que realmente ele vai, dentro de 2 anos, entra para a faculdade e realmente tem aqui questiono-me o que é que realmente ele deve aprender, ou seja, se ele vai entrar na faculdade daqui a 2 anos, depois mais 5 anos de faculdade, ou seja, daqui a 7 anos onde é que nós vamos estar? E aqui o único conselho que eu lhe posso dar é fazer algo que goste, porque eu acho que, na minha opinião, trabalhar dentro de 10 anos vai ser um bocado opcional, ou seja, a tendência, e se analisamos estatisticamente, isso já tem vindo a evoluir, ou seja, as regalias sociais, olhando isto em espaços de décadas, estão cada vez a evoluir mais. Acredito que dentro de uns anos, semanas de trabalho de 4 dias, se calhar já não serão estranhas. E depois a tendência será cada vez menos, e com cada vez mais automatização disto, o ser humano poderá trabalhar, mas eu considero que será mais depois uma opção. Por isso aqui o desafio, o conselho que eu dou ao meu filho, neste caso, é ele fazer o que gosta. No caso, ele até gosta muito da culinária, que é estranho, nem sei onde é que ele foi buscar esse gosto, mas efetivamente ele gosta muito de cozinhar. Eu também. E aqui é algo, a recomendação que eu lhe dou é essa, ou seja, o que antes esforçava um bocado, tirar um curso de informática, ou este curso, porque podia ter mais saída, não. Eu acho que as pessoas devem escolher fazer o que gostam. Eu acho que é isto que nos vai possibilitar estas evoluções, e não num espaço tão longínquo, ou seja, no livro que falei, no Life 3.0, fizeram vários investigadores que estão nesta área, em que tentaram identificar quando é que se ia atingir a singularidade, ou seja, o ponto em que realmente aquele ponto de, digamos, de não retorno, em que a inteligência depois acaba ela própria por evoluir. E na altura diziam em 2045, se não me engano. E isto foi antes até do aparecimento do Gen AI, ou seja, com Gen AI, grande parte dos especialistas acreditam que é antes. E aqui só tenho... 2035, exatamente. É isso, e aqui tem 10 anos. Eu já coloquei aqui para os bullet points do podcast. Daqui a 10 anos, trabalhar poderá ser opcional. Já coloquei aqui para os bullet points. E há aqui isto é impressionante se pensarmos. Havia uma expressão que foi um professor meu na faculdade, em que na altura, quando falava de computadores, ele dizia que 1 segundo está para 1 nanosegundo, assim como um segundo, ou melhor, 1 nanosegundo está para o segundo, assim como 1 segundo estão para 32 anos. Ou seja, isto aqui dá-nos uma noção temporal. Um sistema, uma máquina, uma inteligência artificial faz, novamente, ainda não estamos lá, mas sendo capaz uma inteligência artificial de trabalhar quase 24 horas por dia e fazendo no nanosegundo, que é a operação, o que um ser humano faz quase em 32 anos, ou num segundo o que um ser humano faz em 32 anos, depois a evolução será cada vez mais exponencial. E isso realmente... Aí vai ser mesmo disruptivo, eu acredito, e pronto, eu sou muito adepto destas tecnologias e eu acredito seriamente, não vejo nenhum impedimento para que isso aconteça, e acho que isso, mas também não sou negativo e acredito que isto depois será positivo, ou seja, trabalhar será opcional, teremos mais tempo para fazer outras coisas, para fazermos coisas que gostamos e podemos continuar a fazer determinados trabalhos. Acho que, sei lá, quem gosta de ser carpinteiro pode depois dedicar o seu tempo a fazer carpinteiro, a ser cozinheiro. Eu acho que isso também vai permitir depois ao ser humano trabalhar noutras áreas, que se calhar neste momento acaba por se envolver demasiado em áreas por questões mesmo monetárias, financeiras, e que vai ter mais liberdade para depois fazer o que quer.
Certo. É engraçado que eu e o Marcos costumamos fazer sempre uma pergunta, que é a questão que já está respondida, que é a questão que impacto é que pode ter no emprego ou no desemprego, e portanto isso realmente está respondida. Pronto, eu sou biólogo de formação, não é? E a neurociência diz-me que há uma área que a inteligência artificial não vai chegar, que é esta área das emoções e da intuição, porque a informação é analógica dentro do próprio cérebro, não é? Agora, também é verdade que nós nunca podemos dizer nunca, não é? A questão, e eu deixava este comentário /questão também para o André, que é, mesmo quando nós falamos em arte, porque coloca muitas vezes a questão, não é? Portanto, claro que se pode fazer uma música, como houve aquele exemplo que fizeram aquela música com o Drake e com o Wicked, penso eu que eram os dois canadianos, que depois chegou onde chegou, mas o argumento realmente que é interessante e a pergunta fica se o André acha que mesmo aí isto pode ser ultrapassado, que é, eu posso fazer tudo o que eu quiser, sei lá, dentro da arte, posso fazer um quadro por inteligência artificial ao estilo de Picasso, ao estilo de Pollock, e ele faz-me isso. O que ele nunca conseguirá fazer, a inteligência artificial, é quando o Picasso, juntamente com outros pintores, começa um movimento chamado cubismo. Porque esse já é uma... E então, quando nós chegamos a esta inovação já quase radical, etc., pela própria forma que nós temos aqui falado de funcionar a inteligência artificial, será que um dia ainda poderemos chegar a passar esse limite dela própria criar algo tão, não é, tão novo como uma nova tendência da arte, etc. E pronto, e o que é que o André acha que mesmo aí vamos chegar aí? Esse tema é mais complexo, ou mais, porque primeiro é mais subjetivo. O que é arte é bastante subjetivo. Efetivamente há aqui casos, eu tenho acompanhado alguns casos com o DALL-E, por exemplo, de gerar imagens, e houve concursos, mesmo concurso, até houve um caso de concurso de fotografia ou concurso de pintura, sim, em que realmente o quadro foi desenhado, foi gerado. E na realidade, depois os júris, os humanos, consideraram aquilo arte, ou tinha aquele valor. Por isso, é arte ou não é? Esse é um tema muito subjetivo. Agora, efetivamente, e o ser humano, numa destas conversas, estavam a falar, e agora em parte mais artística, mas Frida Kahlo, em que diziam que a própria experiência de vida de um artista depois influencia muito. E realmente o ser humano é muito complexo, ou seja, nós, para tomarmos uma determinada decisão, não é só a componente racional, nós temos que, dentro de nós, muitas reações químicas, impulsos nervosos, todo o nosso histórico. Mas, e agora aqui a parte mais polémica, eu acredito que uma inteligência artificial, havendo esta... Ou seja, eu considero que o ser humano é quase como um ambiente caótico, temos muitos inputs, muita informação, e o que é que nos leva a fazer o que fazemos, ou o que é que nos leva a pintar um quadro, e é daí que aparece a criatividade, depende de vários fatores. Mas eu acredito que cada vez com estes crescimentos, não vejo nenhuma lei física que impeça que uma máquina consiga atingir isso. Ou seja, eu acho que é um bocado como um ser humano começa sempre, analisando uma criança, começa por reconhecer objetos, começa por reconhecer padrões, os primeiros desenhos que faz acabam por ser tenta fazer uma representação, são mais básicos. Mas depois, à medida que nos vamos tornando um ser mais complexo e que vamos tendo mais vivências, vamos também evoluindo. Por isso, eu acredito que a inteligência artificial depois é capaz de criar. E já houve alguns exemplos, por exemplo, puseram claro que estes são muito controlados, mas puseram duas inteligências artificiais a falar uma com a outra. E novamente isto tem muito a ver agora com o Reinforced Learning, como é que são programados, mas a inteligência acabou depois de criar uma linguagem própria para comunicar, que era mais eficiente. Ou seja, aqui depende muito de quais são os parâmetros básicos, ou seja, um ser humano tem alguns parâmetros básicos de sobrevivência, etc, etc, e aqui a inteligência também vai depender um bocado aqui destes parâmetros básicos. Sejam eles conscientes ou não conscientes. Aqui há um outro tema que também não fui falando ao longo da ação, mas também é importante, que é algo que eu digo muito frequentemente, que é quando me perguntam, mas quem é que programou isto? Quem é que decide isto? Isto não foi programado, isto não é decidido. A inteligência artificial e, por exemplo, mesmo na mobilidade elétrica, também aqui com os Teslas, que andam aí que acaba por ser um bom exemplo onde é usada agora a inteligência artificial. Na realidade, um sistema de condução autónomo é treinado pelo próprio humano. Ou seja, não é uma decisão que alguém, um programador, decide
Não, nestas circunstâncias eu vou virar para a esquerda. Não, aquilo é algo que ele vai aprendendo e aprende com todos os humanos. Por isso, ao aprender com os próprios humanos, eu acho que, relativamente à capacidade criativa, é capaz de o fazer. E mesmo nas experiências em que já fiz, em que para pedir para construir piadas, ou para, efetivamente, às vezes demonstra que é capaz de sair um bocado. Claro que é tendência, ou foi aprendendo com todos os exemplos humanos, mas às vezes parece que é capaz mesmo de conseguir criar aqui alguma coisa. Agora, obviamente, ao nível em que está, ela aprendeu com os exemplos que fizemos. E por isso, se alguém pede para desenhar, claro que ela, ao desenhar uma imagem, vai acabar por basear em toda a experiência. Mas um humano também é um bocado assim. Acredito que um Picasso também, das suas vivências, ia tendo algumas influências, claro, depois misturava estas influências todas para criar um estilo próprio. Eu acredito que a inteligência artificial também chegará ou terá a capacidade de chegar a esse ponto. Ok, pois, mas era até, portanto, esse processo de inovação quase radical de criar algo absolutamente novo, mas ou se formos para a literatura, será que um dia o ChatGPT, não é, quando o Saramago começou a escrever sem pontuação, por exemplo, não é? Até que ponto isso poderia ser criado por isso? Mas pronto, é uma questão. O meu principal receio é, nós como hoje sabemos que o nosso cérebro é completamente neuroplástico, não é? E passa alguma coisa no dia absolutamente, se crianças, se até menos de um ano, se lhe cortarmos metade do hemisfério por um problema de epilepsia ou o que for, elas chegam a adultos absolutamente normais. É uma coisa absolutamente, não é? Impressionante em termos de capacidade de adaptação do nosso cérebro. Se nós, seres humanos, começarmos a estar demasiado, digamos, presos a essa questão, o nosso cérebro vai se habituando a isso, não é? E aí sim, podemos chegar a uma altura, ou ao tal momento da singularidade, ou até uma coisa, um domínio completamente avassalador da tecnologia, porque eu próprio fui perdendo aquilo que era as capacidades mais humanas do nosso cérebro, entre aspas, porque fui privilegiando um tipo de informação mais digital. Mas claro, isto é tudo futurologia um bocadinho e o que é que pode acontecer. Eu acredito, há pouco falou-se na pesquisa, e havia só aqui um tema, uma conversa também, em que quando apareceu a inteligência artificial, e realmente se pensarmos uma pesquisa no Google, que acaba de ser a tendência, eu lembro, já há bastante tempo atrás, quando o Google apareceu, eu mentalmente, quando alguém me falava de um tema, eu já estava a pensar em keywords, ou seja, já pensava como é que eu vou pesquisar sobre este tema. Mas, hoje em dia, eu quando faço uma pesquisa no Google, penso, isto realmente é muito arcaico. Ou seja, eu estou a fazer uma pesquisa e a pesquisa dá-me resultados. Os primeiros são publicidade, depois tenho que filtrar. E depois eu tenho que clicar no link. E depois no link eu tenho que encontrar a informação que eu quero. E depois de encontrar a informação que eu quero, se eu quiser fazer uma pergunta de contexto, já não posso. É uma outra pergunta que não há. Ou seja, efetivamente, isto foi uma das áreas onde vai ser muito disruptivo, será na pesquisa. E acho que isso toda a gente sabe isso, incluindo o próprio Google, com as evoluções todas que tem feito. E para o Google, obviamente, é uma grande ameaça, porque é a grande receita, que é o AdWords, como incorporar e como construir um modelo de negócio aqui. Seja com, por exemplo, no Copilot, o antigo Bing Chat, em que vai colocando as referências, o que é útil, e pode aí também haver algum modelo. Mas eu acho que esta será uma evolução natural. Mas realmente há primeiro uma inércia. Ou seja, apesar de eu ver esse potencial, muitas vezes ainda continuo a usar o Google, cada vez mais esforço-me a utilizar outros modelos para... É um caminho. É um hábito. É um caminho, exatamente. É um hábito que temos que depois ir trabalhando. Mas eu acho que aos bocadinhos vai acabar por influenciar todas as áreas. Todas as áreas. Direta ou indireta, todas as áreas vão ser afetadas. Para concluir, se calhar uma última pergunta para os dois. Pedro, o que é que tu achas também? Acreditam que o offline vai ser o novo premium? Não sei, se calhar deixamos o André para o fim, que é para o André fazer. É uma pergunta muito difícil, mas claro que para estas novas gerações é isso que os atrai mais, né? Nós temos verificado isso. É a questão do metaverso, não é? Voltamos a uma questão que está muito longe, que não tem nada a ver, portanto, nós já estamos todos absolutamente convencidos que a questão da inteligência artificial é uma coisa inevitável, não é? E o metaverso ainda há muitas dúvidas sobre o que vai acontecer.
Agora, o metaverso, eu vejo, e eu não sou, mais uma vez, uma pessoa que veio da tecnologia, não é? Eu venho da biologia. O metaverso é quase uma tentativa de fundir esses dois mundos, não é? E isso pode ter influência se realmente o offline vai ser ou se vai ser mais... E o que é que nós verificamos? O que é curioso, verificamos que nós, seres humanos, do ponto de vista do nosso cérebro, nós incluímos as ferramentas que mais vezes utilizamos como propriedade nossa, do nosso corpo. Por exemplo, um caso muito curioso. Se me perguntarem a mim qual é a metade do meu braço, eu digo que é aqui. Mas se perguntarem ao Roger Federer para ele apontar a metade do braço dele, ele diz que é aqui. Não é? Porque ele treina 6 horas por dia com a raquete, ele sonha com a raquete, ou pelo menos na altura quando ele era, não é? E nós incorporamos essas ferramentas como sendo do nosso corpo, não é? E há várias experiências mesmo com ratinhos e com animais onde isso acontece, não é? E portanto, e depois outra questão, não é? Que eu era, mas eu ainda sou um fã incondicional do Ayrton Senna, né? E ele tem 2 momentos absolutamente, digamos, de gênio na vida dele. Aquela volta que ele faz em Donington, na Inglaterra, e passa os carros todos até chegar ao primeiro lugar. E depois tem aquele acidente que ele tem no Mónaco, onde ele dá 1,5 segundo ao Prost com o mesmo carro na volta de qualificação do Mónaco, e depois na corrida está à frente 50 e tal segundos e bate, não é? E ele explica, porque a partir de certa altura eu deixei de ser eu e o carro éramos uma realidade só, não é? E de maneira que eu podia dizer que estupidez, estou com 50 segundos de avanço, o diretor da prova dele estava a dizer, vai mais devagar, já ganhaste isso, mas eu e o carro éramos uma coisa só. Portanto, eu fui até ao limite do carro, não é? E isso, portanto, efetivamente, nós, quando vamos assim para uma realidade e quando nos misturamos com a ferramenta, ou nós próprios, quando estamos num jogo eletrónico, nós estamos envolvidos nesse jogo, não é? Nós somos quase o avatar nosso que está nesse jogo. E, portanto, eu já falei muito, peço desculpa, mas a minha dúvida é essa, vamos caminhar para uma realidade metaverso ou tipo metaverso, e aí realmente o meu cérebro já deu provas que facilmente assimila essas ferramentas ou essas novas realidades, ou vamos ficar com uma coisa muito mais off como agora. Se formos para uma coisa tipo metaverso, eu acho que o problema é resolvido, porque vamos fazer a confluência das duas, do off e do online. Se não formos, eu acho que o offline vai ser um luxo, acho que sim. E eu, só na minha opinião, e sim, concordo, dava só aqui um exemplo, ou seja, o offline como novo premium. Sim, eu acho que a expressão premium acaba de ser sempre o que é diferente da norma. Então, como efetivamente cada vez mais estamos, toda a gente sabe, estamos todos conectados, não? Ninguém vai para lado nenhum quase sem o telemóvel e sem estar conectado, por isso claramente a exceção, digamos assim, é o estar offline. E acho que um dos bons mercados onde se vê isso é, por exemplo, o turismo, onde cada vez mais há uma maior procura de uma pequena casa isolada, uma experiência de já muito mais ligado com a natureza, ou seja, o que isto não há muito tempo, mas há uns 5, 10 anos havia muito mais o city break, onde o Porto, por exemplo, havia muitos turismos, muito turismo de cidade. Hoje em dia vê-se muito à procura fugir para outro tipo de turismo, um turismo mais offline, chamar assim. E esse começa a ser aí o premium, é realmente ter essas experiências mais desconectados. Por isso acredito, sim, ou seja, com a tecnologia está a evoluir, estamos cada vez mais conectados, por isso sim, o ser humano há de sempre depois dar e desconectar será cada vez mais difícil, então será cada vez mais premium, temos essa experiência de nos podermos desligar de tudo. Acho que efetivamente o offline será o novo premium. Será o novo premium. Bom, chegamos ao fim. Eu creio que foi um episódio muito rico e com muitos insights, onde abordamos diversos tópicos, diversos temas. André, muito obrigado pela tua disponibilidade. Acho que nós, esta hora, cerca de 1 hora que aqui estamos, acho que vamos
com muito mais conteúdo, com muito mais layers, como o Pedro diz, com a nossa neuroplasticidade, portanto, a ser desenvolvida. A mil, exatamente. E, portanto, André, reforçar esse agradecimento, então, para quem nos vê ou ouve, já sabem, podem nos seguir, quer no YouTube, quer no Spotify, quer também no LinkedIn, Decoding AI, Decoding Artificial Intelligence. E, mais uma vez, muito obrigado e até breve. Muito obrigado, André. Tá, obrigado. Decoding AI.